gente! Hoje a gente vai falar sobre pessoas tóxicas. Quais são as características das pessoas tóxicas e será que você é ou está uma pessoa tóxica? Então, as características das pessoas tóxicas são aquelas pessoas que estão sempre focadas, com a sua atenção voltada para os problemas. São as pessoas que não enxergam nada além dos problemas, seja na vida delas ou na vida das outras pessoas. As pessoas tóxicas, elas nunca olham para elas nunca se voltam, elas nunca voltam a atenção para elas mesmas. Elas estão sempre se vitimizando e com a atenção voltada no que os outros ou no que o outro faz de negativo. Porque o foco dela é sempre o negativo. Então, as pessoas que estão tóxicas, tá? Porque a gente fala que são tóxicas porque isso é um padrão um pouco difícil de ser mudado, desde que a pessoa se conscientize. E a gente sabe que a conscientização, o olhar para dentro, é algo que poucos buscam, né? São poucas as pessoas que buscam olhar para dentro. Então, as pessoas que estão tóxicas, elas não têm o costume de se autoanalisar com neutralidade. Elas, quando olham para elas mesmas, elas se olham como vítima. E quando está focado em alguém, está sempre focado no negativo. Ou no que ela julga que a outra pessoa faz a ela de forma negativa, ou para julgar, né, a vida, a forma como a outra pessoa Ixi, confundi, calma aí. Ou elas olham a vida das outras pessoas para julgar como negativa as escolhas que a outra pessoa fez na vida dela. Entende? Então, assim, as pessoas negativas, elas só falam de problemas, elas são críticas demais, elas julgam o tempo inteiro, elas cobram muito as pessoas, né? Ou seja, a atenção dela toda vive no negativo. E nós, empatas, como nós ficamos nessa história? Antes de eu falar como nós ficamos nessa história, eu quero dizer para vocês que nós, sensíveis, empáticos, também vibramos, entramos muito nessa frequência. Também nos tornamos muitas vezes tóxicas quando nós estamos com a baixa vibração. Porque a gente também, quando fica olhando os sintomas da sensibilidade, né? Os desconfortos da sensibilidade, você começa a aumentar aquele sintoma, a gente também se torna uma pessoa tóxica. Por quê? Porque você começa a absorver a negatividade do teu entorno, somando com a tua negatividade, com a tua baixa vibração, você se torna uma pessoa carregada. Só que nós temos uma vantagem. Nós, por sermos sensíveis, por termos por ter o contato com o plano astral, o mundo energético, enfim, seja o nome que você queira dar, a gente sabe, né? Ou a gente busca saber como a gente faz para poder sair dali. Então, a gente consegue sair desse padrão de toxicidade, limpando os nossos pensamentos, limpando as nossas energias, né? E aí, aos poucos, a gente vai deixando de ser tóxica. Só que nós precisamos aprender a filtrar
a energia das pessoas para que a gente não fique absorvendo, né? E mantendo conosco a energia das pessoas tóxicas, porque nós atraímos esse tipo de pessoa pela facilidade que nós temos de absorver. Mas essa facilidade, ela é para que a gente transmute essa energia. Mas isso também não é porque você tem essa sensibilidade que você tem que a obrigação ou o dever de ficar absorvendo esse tipo de energia das pessoas tóxicas. Elas também são um treino para nós. Para a gente aprender a dizer não, para a gente limitar o nosso espaço, para a gente trabalhar a conscientização dessas pessoas. E quando a gente percebe que essas pessoas não querem se conscientizar, elas de certa forma elas têm um ganho secundário naquela toxicidade, porque elas quando estão vítimas, quando elas estão focadas no problema, elas têm algum ganho ali. A atenção das pessoas, por exemplo, é um tipo de ganho que essas pessoas têm, né? Só que nós sabemos que nós que somos sensíveis, nós corremos um risco muito grande da gente cair. Quando eu falo cair, é cair em depressão, cair em pânico, entende? Baixar tanto a nossa energia que a gente cai de cama. A gente não tem vontade de acordar, a gente não tem vontade de levantar, de fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer. Por quê? Porque nós sensíveis, nós temos um poder gerador de energia muito grande. Por isso que nós absorvemos, né? Por isso que a gente absorve a energia das pessoas, porque nós temos a capacidade de gerar muita energia. Só que se gerar energia, né? Essa energia, ela precisa ser preservada também. Não é porque você tem a capacidade de gerar energia que você vai se permitir absorver a toxicidade das pessoas. Por quê? Porque você também precisa de buscar, entendeu? Em algo, na natureza. Você precisa trabalhar a tua energia para poder gerar a sua energia. Então, você tem que aprender a dizer não para as pessoas tóxicas aprenderem, né? Quando elas verem que não está tendo atenção, que elas não estão tendo o que elas querem, porque elas não querem solução, elas querem te puxar para a toxicidade delas, elas têm que entender que elas precisam ficar com aquilo que elas querem para elas ou aproveitar a sua disponibilidade para poder olhar, colocar o foco no positivo e começar a trabalhar para poder sair daquela situação. Entende? Então tem aquele tipo de pessoa tóxica que é aquele tipo de pessoa que vem, só quer falar, ela fala do problema dela. Eu vejo assim mais ou menos 2 tipos de pessoas tóxicas. Aquela pessoa que vem e descarrega aquele problema para você, e aí essas são mais inofensivas, vamos dizer assim, para uma pessoa sensível mais experiente. Por quê? Porque ela olha para você, ela vai despejar um pouco daqueles problemas dela, ela vai desabafar, vamos dizer assim, aquele problema dela, você dá um conselho, acabou ali. Ok, você não absorveu, você trocou. Ela ela se abriu para você, né? Descarregou ali o foco do problema dela, e você aconselhou, você deu uma outra visão para ela, plantou uma semente. Mas existe aquele tipo de pessoa tóxica que ela não tá com foco no problema dela apenas. Ela vira o foco para você, para a sua vida e começa a julgar e a criticar a sua vida e querer se meter na sua vida ou querer te cobrar atitudes para com ela, que ela acha que tem que ser. Entende? Então, infelizmente, esse segundo tipo de pessoa tóxica é um tipo de pessoa que você precisa manter um distanciamento.
para que você não, porque esse tipo de toxicidade esse segundo tipo que eu falei para vocês é um tipo mais perigoso, é um tipo esse é o tipo que te deixa arriado energeticamente, porque te contamina, sabe? É uma coisa de te contaminar. Não é no momento que está presente, é uma energia que quando vai se aproximando, ela já vai te impregnando. E aí você começa a ficar mais desanimada, você começa a se sentir mais sem energia, você começa a se sentir mais para baixo, você começa a exalar a toxicidade desse tipo de pessoa. Entende? Então, é muito importante a gente dizer não. Toda vez que uma pessoa tóxica, seja qual tipo for, né, vier com o foco no problema, te contar algo no foco no problema, você sempre leva o foco da pessoa na solução. Você vai ver que a pessoa vai cortar o assunto. Quando a pessoa quiser te mostrar o problema e você vai falar para ela assim, não, olha aqui para a solução, ela vai parar de falar, porque ela não quer a solução. Ela quer alguém para compartilhar o problema, ela quer alguém para dividir a toxicidade. E isso não é muitas vezes por mal. Entende? Não é, porque a pessoa está focada ali no problema. Só que o teu trabalho como sensitivo, como médium, não é entrar no jogo tóxico da outra pessoa, e sim levar consciência para ela, mostrando o positivo, mostrando o lado contrário da força que ela está tentando te jogar para você inconscientemente, entende? E aí, quando você se afasta das pessoas tóxicas, principalmente das pessoas, porque todos nós temos um grau de toxicidade. Depende muito do momento também que a gente está vibrando. Tem momentos que a gente está, porque não adianta, gente, esse equilíbrio que nós queremos, nós sensíveis queremos, esse equilíbrio não, esse controle do equilíbrio e manter o tempo todo, né, o equilíbrio, isso não existe. Nós vamos oscilar sempre, porque isso faz parte. A gente não tem como controlar isso. A gente tem como controlar o nosso comportamento, o nosso jeito de lidar com esses picos. Momentos você tá bem, momentos você não está tão bem, mas o teu foco, independente do que você está sentindo, o teu foco você escolhe. A escolha é sua do foco, de onde você vai colocar o foco. Então não importa se hoje eu não estou bem. O que importa é que eu estou olhando para o que eu quero sempre, colocando foco no que eu quero. E nunca no que eu não quero. Entendem? Vou ajeitar aqui meu cabelinho, peraí. Entendem? Entende? Então, o foco nosso tem que estar sempre no positivo, porque é normal a gente oscilar. Vai ter dia que você não vai estar legal, a mulher que tem o ciclo menstrual, o homem também tem essa oscilação. Estou citando as mulheres porque a gente é certo, né? Todo mês a gente vai oscilar. Aquele período ali a gente já sabe, a gente já tem certeza. A gente pode oscilar mais vezes ou a gente pode oscilar menos vezes, mas aquele períodozinho é um período que você vai se pegar irritada, você vai se pegar triste, você vai de repente também se pegar muito alegre, você vai oscilar. Só que você sabe, você tem a consciência em você do que você quer. Você sabe, por exemplo, que hoje eu tô irritada.
Mas você não se identifica com aquilo. Você não quer estar irritada. Você não entra na irritação. Você acessa a irritação, aquela energia vai passar e você está com foco no que você quer. O que você quer? Você quer alegria, você quer paz, você quer tranquilidade. Então, mesmo que você passe pelas turbulências, você está sempre olhando com foco no positivo. E as pessoas, quando elas entram na toxicidade e elas não se conscientizam disso, que é muito difícil se conscientizar, elas acostumam e aquilo vira um padrão. Então, elas estão o tempo todo vivendo dia após dia naquela imagem que ela criou da vida delas. Problema atrás de problema. Que não é com ela, que não está nela, na pessoa dela, está sempre no outro. E elas, tudo para onde elas olham com a visão negativa. Seja a vida da pessoa que está dividindo o problema com ela, ou qualquer outra pessoa. Ela vai sempre olhar aquela pessoa e vai sempre falar do defeito ou do lado negativo que a pessoa tem. A pessoa pode fazer coisas maravilhosas, mas a pessoa faz uma coisinha que não é positiva ou que não é tão boa, mas ela vai como uma lupa naquela coisinha negativa. E aí você já não se identifica com isso. Você olha e vê que é um padrão que a pessoa está, que não tem nada a ver com as pessoas à volta delas, e sim elas. E aí você não se ofende mais se a pessoa só te critica, se a pessoa só olha o teu lado negativo. Por quê? Porque ela não está te vendo. O foco dela não está em você. O foco dela está no que ela está vibrando, na toxicidade. Então ela vai olhar a natureza e ela vai ver algo que ela vai julgar negativo na natureza. Aí o tempo está nublado. Para ela isso é negativo, vamos dizer assim, isso é ruim. E aquela árvore ali tá com galho podre. E aquele bichinho ali tá doente. Aquele bichinho ali parece que tá doente. E ele tá com pelo feio. Deu para vocês entenderem? Sempre vai olhar para o negativo. Então, você precisa aprender a se distanciar. Eu sou mais abusadinha. Eu me distancio assim, dessa segunda opção. Aquela que tá com foco em você, em negativar o que você faz. Aquela que olha para você para julgar o tempo todo, porque ela não se enxerga, então ela volta a atenção para você e fica criticando o que você faz ou deixa de fazer, quer criticar a forma como você leva a tua família, quer criticar a vida que você leva, quer criticar as decisões que você toma. Essas eu mando pra puta que pariu. Entende? Porque elas não estão focadas no problema delas. Essas têm um ar de superioridade. Elas não estão na ignorância apenas. Elas estão no ego se sentindo inferior. Levam uma vida de merda, entende? E levam uma vida de merda, mas elas não querem olhar para a vida de merda que elas levam. Elas querem olhar a tua vida, que é abundante em todos os sentidos, e colocar defeito. Entende? Então, você deve sim manter distância até que essas pessoas se tornem mais conscientes, comece a se autoanalisar e comece a se auto-perceber. E aí, automaticamente, elas vão deixando de ser tóxica, porque a toxicidade, ela não é uma coisa, ela é tóxica e acabou. Aquela pessoa negativa acabou. Aquela pessoa sabe? Não, ela pode sair disso.
desde que ela olhe para dentro. E a gente não pode ficar esperando as pessoas olhar para dentro. A gente tem que falar assim, dá licença. Vai com teu lixo para lá. Porque eu escolho o que eu quero. Eu escolho o que eu quero viver, com quem eu quero viver, sabe? Por isso eu não aceito crítica. Crítica nunca é construtiva. Uma pessoa que quer te trazer uma visão de algo, ela nunca vai criticar você. Ela sempre vai trazer com você sente, tanto na escrita que a pessoa escreve, quanto no tom de voz que a pessoa fala para você, na forma que a pessoa fala para você. Como quando ela está te criticando ou quando ela está te sugerindo. Então, tem muitas pessoas que entram aqui nos comentários, eu apago. Elas entram aqui, por exemplo, para criticar a mediunidade, né? No meu vídeo sobre mediunidade, elas entram lá e falam que a mediunidade, que isso é coisa do diabo, ou que isso não é assim. Isso não é assim. Ou você deveria, você não se expressa direito. Cara, vai pra merda com a crítica. Não assiste, não tô obrigando ninguém a assistir nada. Assiste quem quer, quem se identifica. Entende? Acredita quem quer acreditar, vivencia, só quem vivencia sabe, mas tem pessoas que vivenciam, mas se negam aquilo. Aí vai pro vídeo para poder colocar um monte de besteira, para poder fazer crítica. Não vai, não vou aceitar. Sabe? Por quê? Porque eu boto a cara aqui, eu me exponho. Não é para ser criticada, é para ajudar as pessoas, não para quem quer me criticar. Para quem quer me criticar, vai pro espelho, se olha, se enxerga. Entende? Então a gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que afastar essas pessoas tóxicas. Pessoas críticas são tóxicas. Entendem? Entende? Pessoas críticas são tóxicas. Então aprenda a dizer não a esse tipo de pessoa. Não tenha crença dentro de vocês que vocês, por serem sensíveis, por terem mediunidade, que vocês têm que ficar acolhendo o lixo que pertence às outras pessoas. Não. Observem se as pessoas querem apenas jogar o lixo em você ou se elas realmente querem abrir o coração para você. É diferente. É diferente. Tem pessoas que elas repetem aquele padrão, elas não percebem que está repetindo. E elas, tipo assim, elas abrem o coração. Essas estão prontas para poder receber uma orientação. Agora, as pessoas que só estão focadas no problema, ou aquelas pessoas que querem olhar para você para criticar a tua vida, sendo que elas vivem uma vida lixo, não aceite. Não aceite, porque ela não está te vendo. Elas estão se projetando em você. E aí, se você não tiver ainda bem estruturado emocionalmente, psicologicamente, você acredita. Porque o sensitivo acredita em tudo e em todos. E aí você tem que aprender a filtrar, a dizer não. E também a gente deve olhar se a gente não está numa postura tóxica. Se a gente não está na vitimização, se a gente não está focando muito no negativo da nossa vida ou no negativo das pessoas. E consertar, ajustar isso dentro de nós. A gente escolhe o que quer viver. A gente escolhe em que direção a gente quer olhar. Você quer olhar para o positivo, você quer olhar para o negativo. Se você está com foco no negativo, olha a que ponto chegou a tua vida. Tá ruim? Então coloca um ponto final nisso e muda o teu olhar de direção. Olha para a solução. Tira o foco do problema e olha para a solução. E começa a trabalhar o olhar, a percepção no positivo, que automaticamente você vai colocar leveza nos problemas que você mesmo criou.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e comentem porque eu gosto. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.